Shalom, shalom, povo de Deus, graça e paz. Nós estamos no treinamento Imersão. Este é o quarto módulo, chamado Diaconia do Reino. Nós falamos sobre servos do reino, despenseiros do reino, e nesta aula nós vamos falar sobre embaixadores do reino. Vamos começar lendo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Observe que o apóstolo Paulo, ele inicia dizendo a respeito da nossa nova criação. Somos uma nova criatura, porque Deus, através de Cristo, nos reconciliou com Ele, retirou de nós todos os pecados. Mas uma vez que Ele fez isso, Ele também colocou numa missão. Agora que nós somos reconciliados com Deus, nós também temos a missão de reconciliar as pessoas com Deus. Por isso Ele diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Assim como Cristo foi embaixador de Deus Pai, Jesus Cristo nos colocou também como embaixadores do seu reino, para representarmos a Ele e para expandirmos o reino de Deus. Todos nós que nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, a partir do novo nascimento, também entramos em um novo reino. Mas uma vez neste reino, nos tornamos também embaixadores desse reino. Ninguém entra no reino e fica à toa, sem fazer nada, sem nenhum trabalho. Mas todos que entram neste reino também se tornam embaixadores deste reino. Observe o que Paulo diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Ele não está dizendo, eu sou embaixador. Ele está dizendo, nós somos embaixadores. A maioria dos cristãos entram no reino de Deus através do novo nascimento, do arrependimento, aceitam a Cristo e elas vêm para congregar na igreja e elas acham que vão ficar apenas olhando. Elas vão ficar apenas esperando os outros a servirem. E elas olham apenas para o corpo de diácono, corpo de ministros, como embaixadores, como servos do reino. É como se elas não fossem nada, elas estivessem ali apenas para receber. Mas não, biblicamente falando, todos nós que entramos no reino, nos tornamos servos do reino e nos tornamos embaixadores de Cristo. Todos, sem exceção, ao aceitar a Cristo, automaticamente entra no reino e passa a ser um embaixador deste reino. Nós entendemos, a partir da palavra de Deus, que a meta de Deus nunca foi a criação de uma religião, mas sim o domínio através do relacionamento. Então Jesus não veio trazer uma religião, ele veio trazer o governo dos céus, ou seja, o domínio dos céus. Deus havia dado a Adão o governo da terra. Na bênção que Deus liberou sobre Adão, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai a terra. Duas dessas bênçãos estão relacionadas a sujeitar e dominar, ou seja, governar. Mas por causa do pecado, o homem perdeu o governo. Nós lemos em Gênesis capítulo 9, 1, quando Deus abençoa Noé e seus filhos, ele apenas libera 3 bênçãos. Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Nesse momento, Deus não fala mais sujeitar e dominar, porque o homem havia perdido o governo, havia perdido o domínio, o reino dos céus, por causa da queda do pecado. Quando Jesus vem, ele diz, o reino, o governo dos céus,
está entre vós, conforme Lucas 14, 21. Ou seja, Jesus não veio trazer uma religião, mas ele veio trazer o governo dos céus, o domínio dos céus sobre a terra. Por que isso é importante? Porque o embaixador é um representante de um país em outra nação, ou seja, ele é o representante de um governo. O embaixador precisa estar conectado com aquele em quem representa. Você não pode representar alguém a quem não conhece. Então o embaixador, ele representa um país, representa uma nação. E ele precisa estar conectado com seu representante. No nosso caso, nós representamos o reino de Deus. E nós estamos conectados com o rei do reino, que se chama Jesus Cristo. Como representante, o embaixador tem um ministério a cumprir, ou seja, o ministério da reconciliação que Paulo fala no texto a qual nós lemos. Então nós temos uma missão como embaixadores, levar a reconciliação, o ministério da reconciliação a todos os povos. Como embaixador, nós representamos um reino e não uma religião. Então nós representamos um governo e por onde nós vamos, por onde nós caminhamos, nós levamos esse governo. E o governo tem como missão levar a reconciliação, ou seja, nós somos chamados para ganhar almas, para fazer discípulos, para povoar o reino dos céus. Todo embaixador é investido de autoridade. O embaixador carrega a autoridade de todo o país que ele pertence. As palavras do embaixador têm peso, o peso do governo do seu país, a depender do nível de poder e influência do país. O embaixador leva o seu país para onde vai. Ele nunca está sozinho. Então, todo embaixador, ele está investido de autoridade. Ele representa um país. Então, as palavras que ele carrega é as palavras do país. Por isso, o embaixador, ele tem que ter a cultura do reino, a cultura do seu país. Ele tem que entender e conhecer da cultura do seu país. Ele tem que entender e conhecer dos princípios, da língua que rege o seu país, para que ele não venha gerar vergonha por onde ele passar. Mas onde ele estiver, na nação que ele estiver, ele será um representante fiel do seu país. Onde o embaixador vai, ele leva autoridade, ele não está sozinho, mas ali está o país dele. Exemplo, se o governo brasileiro chama o embaixador do Brasil para ir representar o Brasil nos Estados Unidos, quando o embaixador do Brasil chegar nos Estados Unidos, não está chegando apenas o embaixador, mas está chegando a nação brasileira, está chegando o presidente do Brasil, na figura daquele embaixador. Por isso o embaixador, ele representa todo um governo e por onde ele vai, ele não está sozinho, mas ele leva a sua nação, leva o seu país. Por isso nós, como embaixadores do reino, por onde nós caminharmos, por onde nós formos, nós levamos a nossa nação, a nação celestial, a cultura do reino de Deus, a língua do reino de Deus, os princípios do reino de Deus, o peso da palavra de Deus está sobre seus embaixadores. Todo embaixador tem a identidade do rei na qual pertence. Você não pode ser um bom embaixador do rei se você esquecer a sua identidade. Por isso é importante que nós, como embaixadores do reino, venhamos construir dentro de nós, em nós, a identidade do reino. Você não poderá sair para representar o reino de Deus se você não tem a identidade do reino. Logo vai ser questionado, logo você vai cair em alguma armadilha, logo você vai ser pego e preso, porque você tem uma identidade distorcida. Qualquer pessoa que tentar passar por um embaixador, ele vai ser questionado sobre aquele país a qual ele está. Ele vai ser questionado sobre a cultura de onde ele veio. E se ele não souber responder, der respostas erradas, automaticamente ele vai ser pego, vai ser preso por causa da falsidade que ele está pregando, da falsa identidade que ele carrega. Por isso, todo embaixador, ele precisa ter a identidade do reino a qual ele pertence. Para finalizarmos, quero dizer que todo embaixador tem uma missão, porque o embaixador, ele é um enviado, um emissário. Todo embaixador, ele é um apóstolo. A palavra apóstolo na Bíblia significa emissário, enviado, comissionado, mensageiro. Nós entendemos a partir da Bíblia
que Deus é apostólico, o Pai é apostólico, o Filho é apostólico, o Espírito Santo são apostólicos. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são apostólicos. O que é apóstolo? Enviado, mensageiro, emissário. Assim como o Pai enviou o Filho enviou o Espírito. Assim o Filho e o Espírito enviaram a igreja, conforme João, capítulo 20, 21 e Atos 13, 4. João 20 e 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E Atos 13, 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós observamos que, assim como o Pai enviou o Filho enviou o Espírito, e o Filho, através do Espírito, enviou a igreja. Portanto, se Deus é apostólico, a igreja também é apostólica, porque nós temos uma missão a cumprir. Assim como o Pai tinha uma missão a cumprir, e ele cumpriu através do Filho, o Filho tinha uma missão a cumprir e agora ele vai cumprir, está cumprindo através da igreja com a ajuda do Espírito Santo. Porque o próprio Filho cumpriu a sua missão através do Espírito Santo. Assim também a igreja cumpre a missão através do Espírito Santo. Portanto, se Deus é apostólico, ele envia, nós também, como igreja, somos apostólicos, porque nós fomos enviados e também enviamos. A igreja foi chamada para fazer discípulos e enviá-los a todas as nações, conforme Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como embaixadores, nós temos um chamado de nações. Assim como Deus Pai enviou Jesus Cristo, nós também agora somos enviados como embaixadores. Portanto, todos nós fomos chamados para ser servo do reino, embaixadores do reino. Todos nós que estamos no reino de Deus, somos servos do reino, somos despenseiros do reino e somos embaixadores do reino. Você não pode fugir disso. Se você está no reino de Deus, você é um servo do reino, você é um dispenseiro do reino e você é um embaixador do reino. Como servo, nós servimos as pessoas, servimos a Deus, servimos as pessoas. Como dispenseiros, nós acessamos o reino de Deus e trazemos as coisas espirituais para a terra. Como embaixadores, nós levamos o reino de Deus ao mundo que carece da mensagem. Então nós pregamos o evangelho, fazemos discípulos para a expansão do reino de Deus nesta terra. Deus nos chamou para ser embaixadores do reino, representantes do seu reino. Cumpra a sua missão, cumpra o seu propósito a cada dia, a cada tempo. Se coloque na posição de enviado do Senhor, seja como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Seja um servo, seja um dispenseiro, seja um embaixador do reino de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.